E que chuva que nada, né, irmão? O tempinho tá bom, glória a Deus, e Deus vai honrando a gente. Tem gente que é muito medrosa. A gente tem que saber separar, pessoal, antes de eu começar a mensagem, o que é medo e o que é prudência. Entendeu? Medo é uma coisa, prudência é outra. Então tem que saber separar a coisa. Senão você vai ficar assustado a sua vida inteira, com medo a sua vida inteira, porque só vem má notícia lá de fora, só má notícia, só má notícia, só má notícia. Você não vai ter paz nunca. Agora tem que ser prudente, né? Aí sim, a Bíblia manda ser prudente. Então a gente tem que ficar ligado nas coisas, mas atentos também aos homens que são mentirosos e enganadores. Alguns não são e alguns são. Mas não misture medo com prudência. Faça as coisas por prudência. Eu sou prudente, então não vou fazer tal coisa porque tudo está indicando para não fazer. Amanhã, por exemplo, teríamos uma reunião com os homens, mas lá em Caxias, longe. Aí o que eu fiz? Cancelei. Prudência. Pelo que estão falando por aí, esses dias eu parei, cancelei. Marquei para outro dia. Mas é prudência, não é medo. Não é só a sua fé que está em jogo, é a fé de todo mundo que vai que está em jogo também. Então a gente tem que ter prudência. Agora, não faça nada por medo. Essas coisas que você ouve por aí, não tem que te colocar medo, não. Você tem que ser só prudente em nome de Jesus. Tá bom? É só uma dicasinha aí, porque a gente tem que aprender a viver, né? Atos capítulo 16, eu disse que voltaria aqui. A gente falou do apóstolo Paulo. Ele estava em determinado lugar, aí ele tem uma visão, não foi um sonho, foi uma visão, de um homem, um varão que aparece, chamando ele para ir para Macedônia, né? Logo no versículo 1 a gente viu isso, e ele é convidado para ir para Macedônia, nessa visão, e ele fala, vem aqui para ajudar a gente, e ele vai. Eu até lembro de ter perguntado a vocês, bom, se a gente está na direção de Deus, então tudo vai dar certo. A gente tem que saber o que é dar certo e o que é dar errado com Deus. Porque às vezes a gente está sofrendo um pouco, aí acha que está dando errado. Não, se eu estou sofrendo por Jesus Cristo, não é que está dando errado, está dando certo. A gente também passa por aflições por Jesus Cristo, por ser de Deus. Então tem que saber. Porque aparentemente as coisas deram errado. Ele chega na cidade, uma colônia lá da Macedônia, ali ele começa a pregar. Num dia que ele vai no rio para orar, as mulheres estão lá limpando, lavando as coisas, as mulheres começam a escutar o que ele prega. Uma das mulheres se chamava Lídia. A Bíblia fala que o Espírito de Deus abriu o coração da Lídia para ouvir o que o Paulo pregava. Ela então já era temente a Deus, foi batizada, e ela deu ao Paulo e aos que estavam com Paulo a casa dela para eles poderem pousar para fazer a obra ali. É bom, né? Quando uma pessoa se converte, já fica com o coração aberto para a obra de Deus. Tem gente que já se converteu, mas o coração ainda está fechado para a obra de Deus. Até para dízimo e oferta é complicado aquela pessoa. E está antiga na igreja, quando o pastor fala de dízimo e oferta, a pessoa ainda fecha o coração de uma tal maneira. Mas não é só isso não, para perdão, para outras coisas. A pessoa já se converteu, mas o coração fechado. A Lídia, quando ela ouve a palavra, ela é temente a Deus, quando ela ouve a palavra, ela vai para o batismo e já abre a casa dela. Não, vocês vão pousar na minha casa, e quando estiver fazendo a obra aqui na Macedônia, pode fazer da minha casa aqui uma pousada para vocês, e já abriu o coração. Coisa boa, né? Quando a pessoa abre o coração assim para a obra, é bem legal isso. Às vezes a obra precisa de ajuda, evento, vai trazer um pastor diferente, precisa de um alimento, precisa de alguma coisa, o pastor fica suando para conseguir as coisas. Está faltando, às vezes, abrir um pouco mais o coração. Mas ela abriu. Aí ele vai e começa a evangelizar, e aparece uma menina, a Bíblia fala é uma jovem, e ela começa a dizer, ir atrás dele dizendo, esses homens que anunciam o evangelho, eles são do Deus Altíssimo, eles realmente são do Deus Altíssimo. Parecia que aquela jovem estava falando a verdade, fazendo a obra de Deus. Mas, irmãos, vou te falar, eu sei que eu comentei isso na semana passada. Se está te incomodando e você é de Deus, está te incomodando, você tem que meter o pé no freio. Tem gente que está quebrando a cara, gente de Deus, que está quebrando a cara por causa disso. Ela sente um incômodozinho assim, mas ela continua, porque parece que a coisa é boa. Então ela continua. Mas você não se sentiu incomodado? E você não é de Deus?
está na direção de Deus, o Paulo estava na direção de Deus. Então, você não está na direção de Deus, não está se sentindo incomodado com isso, quando a pessoa falou, quando você decidiu fazer, não te incomodou um pouco? Incomodou bastante, pastor. Então, por que você foi? Parecia um bom negócio. Quebrou a cara? Quebrei. Mas Deus te incomodou, o Espírito de Deus te incomodou, te mostrou que tinha algo errado ali. E você, porque parecia ser futuramente um bom negócio, foi lá e fez. Quer dizer, agora não pode reclamar. Pelo contrário, tem que pedir até perdão a Deus por não andar na direção de Deus. Depois de alguns dias, a Bíblia fala, irmãos, o Paulo ficou perturbado. Eu não estou lendo a Bíblia, porque a gente já falou sobre isso semana passada. Então, quem não estava semana passada está pegando um resumão aqui, tá? O Paulo ficou perturbado. Lembra que eu falei? Perturbar um homem como o apóstolo Paulo, um homem como o missionário R.R. Soares, como esses grandes líderes que você vê por aí. Para essa pessoa ficar perturbada, não é pouca coisa, alguma coisa errada tem. Esse pessoal é um pessoal que tem uma comunhão com Deus muito grande. O Pedro... eu falo do missionário, mas tem outros grandes líderes aqui do nosso país, tem outros grandes líderes, que é o meu, né? É o meu missionário, é a minha casa, né? Então eu falo missionário. Tem outros grandes líderes também aí, para perturbar esses homens e mulheres, não é fácil. Essa pessoa tem uma responsabilidade, um peso nas costas dele, ministeriais, um peso enorme, e eles... aparentemente tira de letra, tem paciência. O Paulo ficou perturbado até que ele virou para a menina e falou: seu espírito que está nessa menina, sai dela aí, em nome de Jesus. O espírito saiu e aquela menina parou de fazer adivinhação. Era uma jovem que adivinhava e dava lucro para os senhores daquele local, daquela colônia. Ela parou de dar lucro para eles, o pessoal foi em cima do Paulo e de quem estava com ele, e botou ele em praça pública, já julgou, já condenou, já bateu, já espancou, e depois mandou prender. Foi onde nós paramos. Eu vou ler o versículo 24 com vocês. Aliás, o 22. Diz assim: e a multidão se levantou unanimemente, se levantou unida contra eles. Outra tradução diz isso, contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Tudo isso porque ele expulsou o demônio e a menina parou de adivinhar. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Agora esses dois estão igual bandidos presos, mas eles estavam na obediência. Deus mandou eles para Macedônia e eles foram. Na direção de Deus, às vezes tem aflição, irmãos. Não é porque você não está na direção de Deus, pelo contrário, você está na direção de Deus, vai ter aflição com família, financeiro, físico, conjugal. Esses dias eu estava conversando com alguns pastores sobre isso. Às vezes tinha um pastor enfrentando uma batalha, e uma atrás teve várias batalhas se enfrentando. Aí alguém de fora já olha e fala assim: deve estar em pecado. Não, às vezes pelo contrário, tem uma bênção grande chegando. E o diabo está batendo para ver se a pessoa desviar a atenção da pessoa. Entendeu? Aí desvia a atenção da pessoa, a pessoa estava focada naquela bênção e começa a enfrentar tanta luta, ela desvia o foco, tira a fé de lá e começa a ficar na luta dela só reclamando, a fé dela mudou, desfocou a pessoa, tirou a pessoa do foco. Não é sempre pecado, às vezes é porque está na direção de Deus. O Paulo estava na direção de Deus. E agora está em praça pública apanhando e preso no interior do cárcere, igual uns bandidos mesmo, até com corrente nos pés, ele estava lá, os dois. Aí, quando a pessoa está na direção de Deus, é diferente. Olha só, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. E os outros presos os escutavam. Eles não cantavam não louvavam baixinho, não. Com medo de apanhar mais, não. Eles estavam felizes, irmãos. Uns homens que estavam ali numa cidade há dias, evangelizando, ganhando almas, são humilhados em praça pública, e eles estão por dentro rindo. Estão apanhando em praça pública com suas vestes rasgadas, e por dentro estão rindo. Porque eles sabem que estão passando por tudo aquilo por amor do Evangelho.
Então a gente tem que aprender. Há um tempo atrás eu falei, a igreja precisa aprender a sofrer. Não é que você tem que querer sofrer. Sofrer por Jesus Cristo. É um filho, é uma filha que não conhece o evangelho, briga com você. Um dia desse uma pessoa falou para mim: ah, pastor, minha filha está com raiva de mim. Por quê? Porque ela quer levar o pai dela para o tal lugar, assim, para servir aos seus, sei lá o que ela serve lá, porque o pai está precisando e o pai está aí na igreja comigo, de boa, está melhorando. Mas ela não confia na minha fé, no meu Deus, e ela agora não quer nem falar comigo mais. Vai passar por situações desse tipo. E a própria filha é chateada com a mãe porque está começando a converter o pai. Quer dizer, que coisa boba, né? Chega a beirar uma boberice tão grande. O pai vai melhorar de vida, a mãe melhorou, ele vai melhorar também. Mas a pessoa quer porque quer que o pai vá para a fé dela e para de falar com a mãe por causa disso. Você vai passar aflições desse tipo, e até piores. No caso deles, foram espancados e presos. Mas eles, perto da meia-noite, louvavam alto, que todos os presos ouviam. Não ficaram murmurando, reclamando, muito menos cantando baixinho, orando baixinho com vergonha. Vamos apanhar, ou com medo, vamos apanhar mais. Não, todos ouviam. E o que aconteceu? 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de quem? De todos. Por quê? Porque todos ouviram. Deus habita no louvor. Então, as pessoas precisam ver você, ouvir você. Você precisa pregar. Não pregar só abrindo Bíblia, não, mas com a sua vida, com o seu louvor, com a sua adoração. O vizinho precisa ouvir o louvor que sai dos seus lábios. Eles precisam ouvir você cantando louvores alegres, saindo de casa com um sorriso. Não é os vizinhos ouvindo você dentro de casa só reclamando. Olha esses moleque, olha não sei quem, olha quem, olha não sei quem. Aí quando sai de casa, sai de cara feia. Quer dizer, aí já sai assim. E depois vai para a casa de Deus adorar. Quer dizer, você não está louvando. Você não está contagiando quem está em sua volta. Pelo contrário, você está dizendo que não vale a pena, porque você os odeia. Eu não devia odiar ninguém. O Paulo está louvando, todo mundo ouviu. Quando quebrou as cadeias de todo mundo. Quando soltou as prisões de todos, porque todos ouviram. O evangelho solta, entendeu? O evangelho solta, o evangelho desprende, o evangelho liberta. Então você tem que exalar o perfume de Cristo. Deixa as pessoas verem a sua alegria por servir a Deus. Mas pastor, não tem nem o que comer direito em casa ainda. Mas vai ter. Amém, Jesus? Eu vi aqui na abertura, eu estava subindo a escada, eu ouvi o Pedro Henrique falar: hoje você não tem, mas amanhã você vai ter. É isso aí, essa é a fé. Tá certo, garoto aí. Não enche a bola não, você já está cheinho. Amém, pessoal? Mas está certo. Esse é o Espírito. Eu não consegui hoje, vou conseguir amanhã. E está tudo bem, sorriso nos lábios. Pai do Senhor, aleluia, aleluia, louvar e louvar. É assim que os vizinhos vão ver a diferença. Quando eles passarem por situações graves, você acha que eles vão a quem pedir a oração? Para você que está sempre com um sorriso nos lábios, que passa os mesmos perrengues que eles passam, mas está sempre sorridente, orando, louvando, adorando. É assim que funciona. Ele soltou as prisões de todos. Agora vamos entrar na mensagem de hoje. Até agora eu não entrei na mensagem de hoje. Vou entrar agora. 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Aí foi para a lógica. Se eles fugiram, eu vou morrer. Então, para não morrer de uma maneira bruta, eu vou me matar logo. E ia se suicidar, certo? Cuidando que os presos já tinham fugido. Então, ele achou que todo mundo tinha fugido. Bom, vou me matar depois, de uma maneira até violenta. Ou então vou me prender, vou sofrer muito, vou me suicidar logo. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, ou aqui estamos. Amém? Aqui está a mensagem de hoje, irmãos. Todos ficaram lá.
As prisões que se abriram, as cadeias que se soltaram, foram cadeias e prisões de todos. Certo? Ali tinha bandidos, maus elementos. E o Paulo e Silas, que não fizeram nada de errado, mas foram presos porque obedeceram a Cristo. Foram para Macedônia e fizeram a obra que tinha que ser feita lá. Ponto. Quando eles louvam alto e bom som e todo mundo ouve. Quando as prisões se quebram, as cadeias se soltam, de todos se quebram e de todos se soltam. E aí a Bíblia fala que todos ficaram lá. Quando o homem quer se matar, porque percebe que aconteceu, acabou o terremoto, né? Está lá para e para cá, um terremoto. Quando ele parou, ele foi ver, está tudo solto. O que ele pensou? Esses bandidos, é o normal. Não é? Quando tem essas coisas nas prisões aí, nas cadeias aí, todo mundo foge. Aproveitar que aconteceu alguma coisa, o pessoal já foge logo. Não, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. O Paulo falou assim: não faça isso com você mesmo, não tire a sua própria vida. Por quê? Todos estamos aqui. Então, irmãos, aqui está a mensagem. A prisão que esse povo foi liberto, não foi só a corrente que estava nos pés dele. Não foi exatamente a grade que se rompeu. As prisões aqui vão além disso. Eles foram libertos aqui, Foram libertos aqui, Porque os bandidos ali, quando as prisões se soltaram pelo terremoto, eram para fugir. Mas aquela palavra do Paulo, aqueles louvores do Paulo, libertaram aqueles homens de uma tal maneira que eles ficaram. Eles não fugiram. Entende? É essa libertação maior que tem que acontecer, é essa corrente que tem que ser quebrada, que faz a pessoa andar num caminho mau, que faz a pessoa andar no caminho errado. É a cultura que foi colocada, uma cultura religiosa errada, que tem que sair. É um entendimento religioso que tem que sair, é o fanatismo que tem que ir embora, e essa corrente tem que ser quebrada. Pensamentos, ideologias, que são contrárias à vontade de Deus, que a pessoa tem enraizada lá dentro, e que de repente tem um encontro com dois servos de Deus, e o evangelho entra através dos louvores desses servos, de uma tal maneira, que a pessoa decidiu: a gente vai pagar o nosso preço, a gente vai pagar o preço dos nossos crimes, nós não vamos fugir não, agora nós conhecemos o Deus verdadeiro. Entendeu? Agora nós conhecemos o Deus verdadeiro através desses homens que estão aqui com a gente. Então a gente não vai fugir, a gente vai pagar o preço que a gente tem que pagar. A gente cometeu crime, então a gente vai pagar. Depois que a gente pagar, a gente volta para a sociedade como um homem do bem. E aí a gente volta à nossa vida normal. De repente vamos até fazer a obra. Mas nós não vamos fugir da nossa responsabilidade. Então, a cadeia que foi quebrada, a corrente que foi quebrada, foi na mente daqueles homens. Bandidos que podiam ter fugido quando a cadeia se quebrou, e o homem achou que eles tinham fugido. Mas o Paulo falou: então estamos todos aqui. Nenhum preso fugiu. Por quê? Porque eles entenderam o Deus que a gente serve. Irmãos, tem gente na igreja que ainda precisa ser quebrada essas correntes. Embora estejam na igreja, ainda estão com a cabeça travada, a mente amarrada, acorrentada, com conceitos que são filosóficos, religiosos, ideológicos, e a pessoa está amarrada. Eu lembro um dia, não faz muito tempo atrás, que eu falei assim: eu vou orar pelo nosso presidente, aniversário dele. Uma pessoa fala assim: que isso, pastor? Orar por esse presidente? Não tem que orar por ele. Opa, eu não vou orar pela pessoa, eu vou orar pelo presidente. Podia ser a presidenta, o presidente, podia ser de político como é que fala? Do partido tal, X, Y, Z, não importa o partido. Se for aniversário do presidente, eu vou orar pelo presidente, independente de quem ele seja. A pessoa então entendeu na hora. Ela entendeu, ela ficou tranquila. A pessoa, ela assume um partido de uma tal maneira que ela é capaz até de brigar com o pastor dela ali na hora, só porque ele falou que quer fazer uma oração. Tem correntes que precisam ser quebradas, irmãos. Você não é de direita nem de esquerda, nem do centro, você é do céu. E tem que orar por todo mundo.
Por ele eu não oro, eu oro só para ele. Não, tem que orar. A Bíblia manda orar pelos que estão em autoridade. Não importa se você gosta ou se não gosta, se votou nele, se não votou nele, não importa, irmão. A Bíblia manda orar. Mas a pessoa está tão presa com essa coisa no coração, é uma prisão. Tem que ser solto. Os presos estavam presos fisicamente, numa cadeia, porque tinham cometido crimes. Agora eles são libertos, dentro deles, mente deles, são libertos dos seus conceitos errados, que acham que tem que tirar algo de alguém para poder sobreviver. Crime, certo? Aquele espírito de crime, espírito criminoso, eles são libertos através do Paulo e Silas, e quando as cadeias, elas se quebram, eles não vão embora. Eles ficam, eles não vão pagar o preço. É como um adúltero que se converte e chama a esposa e fala: olha, eu não era de Jesus, agora eu sou um homem de Deus, eu tenho que confessar para você. Não era só bebida, não era só futebol, não era só farra, tinha também adultério, tinha prostituição, infelizmente eu pratiquei, quero que você me perdoe para a gente ter um casamento na presença de Deus. Aí a mulher fala assim: então não quero mais saber. Bom, perdeu um homem de Deus agora, porque agora ele se converteu. É a prova de que ele se converteu, senão ele não teria se confessado. O fato de ele confessar o que ele fez é a prova de que ele se converteu. Não tem mais prova do que essa confissão do pecado. Ele podia ficar quieto e vir para a igreja de mão dada todo domingo e adorar com você, você ia ficar feliz. Oh, glória a Deus, ganhei um homem de Deus. E ele ia guardar aquele pecado o resto da vida, até que de repente alguém podia aparecer na mídia aí e falar assim: esse homem está na igreja agora, você não sabe o que ele fazia comigo quando ele estava comigo. Aí você vai tomar um susto. Vai ser pega de surpresa. A prova é a confissão. Aí a pessoa recebe a confissão, fica com raiva e manda o homem embora. Aí depois fica reclamando: bem que eu podia ter perdoado, né? Mas por que não perdoou? Se ele confessou, a confissão é a prova. Esses homens estão realmente com as suas correntes quebradas. O diabo tem colocado corrente na mente das pessoas e elas estão acreditando em coisas que não deveriam acreditar. Essas correntes são as primeiras que devem ser quebradas. Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? Todos ficaram lá dentro. O homem ia se matar, pegou a espada, tirou, quando ia enfiar a espada, o Paulo: não! Que isso, rapaz? Não tira a própria vida não, faz isso não. Não, se de manhã quando o pessoal vier aqui e souber que todos os presos fugiram, eles vão me massacrar. Eu vou sofrer muito, é melhor tirar a própria vida logo. E minha família vai morrer também. Provavelmente a família ia sofrer. Bom, com a morte dele sofreria, mas talvez até morresse junto com ele. Ele falou: não, está todo mundo aqui. Como assim todo mundo aí? E o bandido tal? E o assassino tal? E o outro lá? Está todo mundo aqui. Como assim? Foram libertos. A cadeia que prendia, as correntes que prendiam a mente deles, quebraram-se. As cadeias que prendiam o coração deles, quebraram-se. E agora eles querem pagar o preço à sociedade que eles devem. E tem que pagar, fez o crime, tem que pagar. E ficamos aqui, vamos pagar. Pode mandar consertar as cadeias, que nós vamos ficar aqui dentro. Pode mandar consertar, nós estamos aqui. E essa boa índole é bom para na hora do julgamento, para libertar a gente, que a gente vai voltar, e se tiver que morrer a gente morre, mas se voltar para a sociedade, vamos ser homens do bem agora, porque conhecemos o Deus desse Paulo e desse Silas aqui. Esses dois homens mudaram a nossa vida aqui dentro. Geralmente se prega só do Paulo e do Silas, da oração da meia-noite, mas a gente tem que pensar o que aconteceu com aqueles presos que não saíram correndo. Qualquer outro sairia correndo. Estou solto e vou voltar para a sociedade para fazer a baderna, roubar, assaltar, fazer o que eu sempre fiz. Mas eles não fizeram isso. Por quê? Porque ouviram Paulo e o Silas. Quebrou aquela cadeia na cabeça deles, na mente deles. Amém, pessoal? Está dando para entender então? Segunda carta aos Coríntios, só para confirmar, para a gente entrar em oração. Capítulo 10. E se alguém estiver lá dentro, quem é que está lá dentro? Elaine ou Breira? Coloca a Nova Versão Internacional para mim. De 2 Coríntios 10, capítulo 4. Versículo 4 e 5. Na nossa tradução, diz assim. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus, são espirituais, certo? Se não são carnais, nem naturais, são espirituais. E ele fala, poderosa em Deus, então espirituais. Para quê? Destruição na mente daqueles presos, uma fortaleza foi destruída. A fortaleza que o diabo colocou, que eles precisavam ser bandido para ter o que comer. Tem gente boa aí fora roubando, irmão, para levar comida para dentro de casa. Sabia disso? Roubando para levar comida para dentro de casa. A própria sociedade começou já a assinar embaixo. Pode reparar, já tem situações na sociedade que a pessoa entra no mercado e rouba, e a pessoa acha que não tem que pegar aquela pessoa e dar uma correção nela. Falar com ela, não precisa prender uma pessoa dela, mas podia falar, tem que falar sério com ela. Talvez até levar na cadeia mesmo, para ela poder ver que ela não precisa daquilo. Ah, mas ela está com fome. Então, desde quando pedir virou vergonha? Se você pede a 10, de cada 10, um vai te atender. De cada 20, um vai te atender. E por que não trabalhar mais? Porque é mais fácil chegar lá e colocar uma coisa embaixo da roupa para sair de lá. Ah, roubou comida. Roubou, mas é comida, é roubo, é? Não é roubo, então? Quer dizer que se é comida não é roubo? É roubo também. Não tem que ser violento. Não tem que ser nada disso. Não estou pregando maldade, não. Não tem que fazer maldade com a pessoa. Mas tem que ver o que está acontecendo. E não passar o pano quente e falar, não, se é comida pode roubar. Então deixa entrar na sua casa lá que eu quero ver. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, que o pessoal fala, né? Irmãos, roubo é roubo. Eu aprendi isso com a minha mãe desde o início. Se eu trouxesse um lápis para casa, ela me levava para o colégio, para saber de quem era aquele lápis. E quando eu voltasse para casa, podia ter certeza. Ia levar umas sandalhadas. Ou umas cinturadas, que às vezes era o cinto. Ou uma varinha de goiaba, que também ficava separado. Mas que a minha perna ia sentir. O meu lombo ia sentir. Porque um lápis, e a gente era bem pobrezinho. Já falei aqui. Eu amo comer ovo hoje porque a gente ficou anos comendo só ovo, meses, comendo só ovo, não tinha outra coisa. E às vezes era um ovo cortado em cruz para servir para 4, era um ovo para 4. E mesmo assim, se eu aparecesse com um lápisinho que não, ou uma borrachinha que não era minha, eu tinha que me explicar para minha mãe. Agora vem, estou falando, a sociedade está assinando embaixo. Porque é comida, ou é de mercado grande, ou de mercado, pode fazer. Não, se faz aquilo ali, vai fazer outra. Quando passar na sua casa, tiver lá no quintal lá uma coisa, que ele pode pegar e vender para comprar comida, ele vai pular e vai roubar. Um dia desse, está passando um rapaz aqui, a gente viu nas câmeras, faz muitos anos atrás, por isso que eu vou falar. Estava passando assim, aí tinha um quintalzinho assim, ele olhou assim, acho que era uma enxada que tinha no quintal. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, pulou o muro, pegou a enxada, pulou para cá e saiu com a enxada. Mas por quê? Porque comida pode roubar. Entende? Aí você está endossando para a pessoa fazer, afinal de contas é para suprir uma necessidade. E se é para suprir a necessidade, eu posso. Não, irmãos. Isso são cadeias que estão prendendo a pessoa, que precisa ser quebrada. Destruição de fortalezas. Essa fortaleza está tomando conta da mente. Aqueles presos, a fortaleza que estava na mente deles, que a criminalidade, quase não sai, valia a pena, foi quebrada. Ele falou, não, criminalidade não vale a pena, a gente vai ficar aqui. Mesmo solto, nós vamos ficar aqui para poder pagar o preço para a sociedade que a gente tem que pagar. Acabou, receberam salvação. Tenho certeza que aqueles presos lá receberam salvação, irmãos. Amém, Jesus? Por isso que eu estou falando, a confissão é importante. Alguém pode confessar você na sua cara assim, que fez coisa errada, porque agora ele é crente, não quer mais. Você vai ficar com raiva na hora, mas você tem que controlar a sua raiva. Porque essa confissão é prova que aquela pessoa se converteu de verdade. Não ficou se omitindo, se escondendo. Está dando para entender, sim ou não?
O versículo está na Nova Versão Internacional? Tá. Hã? Não, na Nova Versão Internacional, é a NVI que eu quero. É a NVI. Versículo 6. Eu falei 4 e 5, né? 5. Então vamos. Não, deixa eu ler o 4 de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então são espirituais. Para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Tudo foi destruído. Amém, Senhor Jesus? Desfeito. O Evangelho tem um poder, irmão. Meu Deus do céu, a palavra de Deus tem um poder. Sabe, ele entra na vida do homem assim, de uma tal maneira, que o homem vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Ninguém tem esse poder no mundo, irmãos. Ninguém tem esse poder no mundo. Ninguém, só o Evangelho de Jesus tem esse poder. A pessoa vai dormir um mau caráter e acorda um bom caráter. Vai dormir um adúltero, uma adúltera e acorda sendo uma pessoa fiel ao seu cônjuge. Eu estou falando vai dormir, vai acordar, para dizer que é uma fração de segundos, de minutos, que Deus muda a sua história completamente. Lógico, depois ele vai transformar, moldar. Na verdade, a transformação acontece na hora, depois ele vai moldar. Mas ele transforma de um minuto para o outro. Você entra numa igreja de um jeito e sai do outro. É o poder do Evangelho. Ele destrói fortalezas. Amém, Jesus? Então eu preciso pregar o Evangelho. Eu vou sofrer porque eu prego o Evangelho? Tá bom, mas eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso louvar quando eu estiver sofrendo por causa do Evangelho. Eu preciso fazer como esses dois homens fizeram, louvar a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque eu decidi entrar para a igreja ser de Jesus e agora estou passando por isso. Mas Deus é comigo. Hoje eu tenho, amanhã, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter, porque Deus é fiel. E de repente sua vida vira. E olha, quem te viu, quando vê você depois, vai ficar espantado. Amém, irmãos? Vai ficar olhando aqui, o que houve com você? Para mim, você já tinha até morrido pela vida que você levava. E você vai falar assim, não, estou com 60, estou com 70, estou cheio de saúde, estou fazendo exercício toda quinta-feira à noite lá na minha igreja, de 6 às 7, toda quinta-feira. Quem veio fazer exercício ontem? Só o seu Carlos? Tinha quantas pessoas aqui ontem à noite? Só 4. Poxa, diminuiu de novo. Eram 10, voltou para 4. Mas o pessoal ficou com medo dessa chuva aí, não foi não? Será? Porque o pessoal começou a botar maior terror, né? Vai chover. Até agora está aí. Ó. O tempo melhorou. O sol... agora, aquele sol de ontem... Que foi aquilo, hein, pessoal? Parece que o sol abaixou. Né? Jesus de Nazaré. Não precisa mais comprar bujão de gás para fazer comida. É só ir para a sala. É só ir para a varanda, para o quintal. E colocar lá na mesa que o negócio vai assar. Que sol foi aquele? Mas aí o tempo melhorou e graças a Deus está aí. A chuva tem que vir mesmo, porque tem que chover. Mas que não venha uma chuva para destruir nada não. Que seja, como estão falando aí, alardeando, que seja uma chuva assim, normal, só para o tempo voltar ao normal em nome de Jesus. Aquilo foi anormal. O que aconteceu ontem aqui foi anormal. Aquele calor não foi normal. Amém, irmãos? E a gente tem que orar aí, em nome de Jesus. Bom, voltando para a mensagem. Vocês entenderam então? Vamos ler agora na Nova Versão Internacional. Coloca aí. As armas com as quais lutamos, não está achando, né? Deixa, eu vou ler aqui. Pode deixar, pode tirar que eu vou ler aqui. Ele já está no versículo 6, eu nem fui para o versículo 6 não. Volta no versículo 4, por favor. Deixa eu ver se vocês estão na versão que eu pedi. Versículo 4, deixa eu ver. Tá, deixa, pode tirar. Deixa eu ler aqui. Eu estou com a Nova Versão Internacional aqui, eu vou ler para vocês. Pode tirar. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos, presta atenção, com as armas de Deus, as espirituais, como o louvor do Paulo e Silas, nós destruímos argumentos.
É muito forte isso, irmão. A pessoa, você vai falar com ela, ela já tem o argumento dela preparado. Fala, não, mas não precisa estar na igreja, não precisa ser de Jesus como vocês falam, porque olha a minha vida, olha como é que eu estou, olha, eu estou melhor. Tem gente que acha que está melhor do que a gente. Porque ela olha para você, olha para mim e olha para a vida dela, e ela tem mais coisas do que a gente tem. Tem coisas melhores do que a gente. E ela fala assim, olha para mim. Está de brincadeira? Quer dizer então que Deus é contigo? Não, olha para mim, olha para você. Ela tem argumentos que se você não vigiar, você fica até triste. Eu já vi vários cristãos falando assim, eu não entendo, pastor. Poxa, fulano bebe, fulano fuma, e eu que estou doente. Olha o argumento. Entendeu? Aí eu falo assim, fulano bebe, fulano fuma, não está doente igual você, mas se ele morrer vai para o inferno e você vai para o céu. Você quer ficar onde? Quer voltar a beber e fumar? Tem hora que tem que ser assim, né, irmão? Tem hora que é pá, pá. Manda pancada, leva também. Não, tem hora que tem que ser, desculpe, irmão. Tem hora que tem que falar desse jeito. Então a senhora quer, o senhor ou a senhora, quer voltar a beber, a fumar, ter uma vida bagunçada para ter saúde como ele tem? A diferença qual é? Mesmo doente, se morrer agora, vai para o céu, está com Jesus. E farreando, curtindo a vida, como ele está curtindo, e você está falando que ele tem saúde, nem sabe se tem, tá? Porque tem gente que está fortão, mas quando chega em casa tem uma farmácia dentro de casa. Tem gente que está magro. Outro dia uma pessoa tirou onda comigo, porque estava magrinho. Eu falei, primeiro que eu estou magrinho também. Segundo, que a magreza não é sinônimo de saúde. Na verdade, muita gente está ficando magro, acha que está com saúde, e quando vai ver é uma diabetes. É uma doença. Não é porque está magrinho, está enfermo, está com saúde. Mas tem que se cuidar. Eu só estou falando assim. São argumentos, as pessoas usam argumentos para tentar persuadir você a crer que ele está andando no caminho melhor, porque aparentemente a vida deles, a vida está melhor que a nossa, que está na igreja, que é dizimista, que é ofertante, que é fiel a Deus, que está vindo sempre na igreja. Hoje, por exemplo, vocês estão aqui, né? Então a pessoa tem argumentos. As nossas armas, que Paulo e Silas usaram lá, destrói argumentos. E ele fala assim, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que é pretensioso, tudo que tem a pretensão de ser maior do que as coisas de Deus, no final cairão por terra, serão desfeitos, serão destruídos. Então você fique em paz, irmão. Siga Jesus e fique em paz. Está sofrendo, está enfrentando batalhas, pessoas estão cheias de argumentos para dizer que você está no lugar errado, que você não tem que servir a Deus desse jeito. Não esquece, irmão. Eu também sirvo a Deus, e eu bebo a minha cervejinha, eu ando, eu para os lugares, eu me divirto, domingo eu vou na minha religião, e está tudo bem. Está tudo bem para ele, para você não. Essa não é a sua vida, você sabe que não é a sua vida. Por que você está incomodado com ele? Não se incomoda não. Pelo contrário, continua louvando, até essa corrente se quebrar. Aí aquela pessoa vai pensar, poxa, eu tirava onda com essa pessoa, achava que eu estava bem, e agora eu percebo que eu estou muito mal. Era mal. Amém, Jesus? O nosso argumento não é humano, é espiritual. A nossa força, a nossa arma não é humana, é espiritual. E ela tem essa capacidade de destruir fortaleza, de destruir argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aí a desobediência vira obediência a Cristo. Amém, pessoal? Foi isso que aconteceu lá na prisão com Paulo e Silas e com os presos. Por isso, aqueles presos não fugiram quando o terremoto abriu as prisões e as cadeias. Eles foram alcançados pelo Evangelho e decidiram, vamos ficar com esses dois. Eles têm a palavra de vida. Logo depois, o carcereiro, entendendo isso, vai pedir luz e vai converter a família. Eu vou falar sobre isso semana que vem com vocês. Porque o argumento desse carcereiro também foi destruído naquele dia. A pretensão
de dizer que o Paulo e Silas estavam errados por seguir o caminho de Jesus, também caiu por terra também na vida daquele carcereiro naquele dia. Fique em paz em nome de Jesus. Suas cadeias foram quebradas. Suas correntes foram quebradas. Amém, pessoal? Aquilo que tem na sua vida que você sente que não veio de Deus, vamos quebrar agora. Vamos amarrar, vamos repreender. Você recebeu o propósito? Então na hora certa você vai colocar no seu pulso e vai puxar. E vai quebrar, simbolizando simplesmente isso, que o mal saiu, foi quebrado. Mas aquela corrente que prendia você num conceito filosófico, político, religioso, e prendia você, e você achava que estava certo, todo mundo estava errado, e que você então até brigava por esse conceito que você pregou, essa ideologia que você deixou implantar dentro do seu coração, isso foi quebrado. Se não foi, está sendo hoje, em nome de Jesus. Amém, pessoal? E agora é só seguir à frente. As outras prisões que o diabo quiser colocar, vamos quebrar todas elas e vamos usar a nossa fé aqui para fazer isso. Tá bom? Então eu sugiro que você já deixe já preparado e vamos já entrar em oração. Na hora certa eu vou mandar quebrar. Deus vai dar a hora certa. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa já no seu pulso ali. Depois coloca o outro e arrebenta a prisão. Senhor Deus, eu venho na Tua presença agora em nome de Jesus. Primeiro eu quero pedir a Ti que o Senhor visite todos que vão ouvir essa mensagem para quebrar todas as prisões e cadeias e sofismas. Meu Deus, tudo seja desfeito, quebrado em nome de Jesus Cristo. Eu creio em Ti e na força do Teu poder e sei que o Senhor é poderoso e fiel para destruir todo mal, todo sofisma, todo pensamento, retórica, tudo que induz essa pessoa ao erro, meu Deus, tudo que quer trazer uma aparência de lógica, um sentimento lógico, mas que contradiz a Tua palavra. Esses sofismas, todos eles têm que ser destruídos e desfeitos em nome de Jesus, e está sendo, porque a nossa arma não é humana, ela é espiritual para destruir muralhas, para destruir fortalezas. Senhor, o diabo tem colocado fortalezas no coração de muitos, mas nós destruímos esse mal agora em nome de Jesus Cristo.